Boa noite, pessoas. Aqui é o Pastor Rodrigo, canal A Hora da Escatologia. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas o negócio sobe muito rápido aqui agora. Ana Paula foi a primeira a entrar. Cristina, Ricardo, boa noite, gente. O Thiago já está aqui comigo. Andréia, Ivana. Vamos ver aqui. Liliane, Simone. E aí, Liliane, tudo bem, minha filha? Cida, Cristina, Letícia, Amanda, Paz. Silvana. Eita, isso aí, vamos chegando, gente. Vamos chegando, que eu já vou solicitar o Thiago para poder entrar aqui. É isso aí. Hoje eu estou recebendo aqui o Thiago. Ele também é lá de Belém, do Pará, de onde é a Juliana Turma, que os irmãos já estão acostumados a assistir a live que faço com ela. E agora eu estou recebendo aqui o Thiago. Nós vamos fazer um bate-papo sobre a volta de Cristo, que eu acredito vai ser muito importante. Nosso amigo Viva para Deus, com quem vou fazer a live amanhã também, já está aqui. E eu creio que vai ser uma oportunidade muito boa hoje. Os irmãos vão chegando aí, que eu vou convidar agora o Thiago para poder entrar aqui, ó. E a solicitação aí. Jéssica, bem-vinda. Ah, a Jéssica também, pois é. A Jéssica também. Vocês são tudo de Belém do Pará. Jéssica, você está no Belém do Pará também? Então é a Juliana Turma de Belém do Pará, o Thiago de Belém do Pará e a Jéssica. Ô, Thiago, meu amigo, tudo bem? E aí, pastor? Tá Boa bom o áudio noite. aí? Tá ótimo, tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem também? Tá ótimo. Então tá bom. Tava falando aqui enquanto você entrava, que tem uma outra amiga aqui que é a Jéssica, que também é. A Jéssica, eu até perguntei aqui no ao vivo se ela é do Belém do Pará, que acho que é também. Então é você, Juliana Turma. Aí, a Jéssica também é de Belém. Vocês se conhecem também ou não? Você conhece a Jéssica? Não sei. Tem Ô, bastante Jéssica, que eu conheço. você conhece o Thiago? Rapaz, e você sabe que eu não tinha ouvido aquele seu áudio ainda? E eu falei, que mundo pequeno, rapaz. Eu podia imaginar. É, quando eu vi ela no seu canal, a Juliana, né? Eu falei, olha, a Juliana. Eu conheço ela há muito tempo, né? Eu conheço ela há muito tempo. E eu tenho uma amizade com ela desde quando, como eu até falei pro senhor, desde quando a gente era do mundo, né? E aí se converteu. Né? Ela se converteu primeiro que eu. Aí depois que eu me converti. E aí Que está até hoje, interessante. graças a Deus. Muito bom, muito bom. Esse mundo é muito pequeno. Tô doido para conhecer Belém do Pará. Vamos ver, né? Venha que Rapaz, vai ser demais. vai ser benção demais. Aí, tô construindo aí umas amizades. Eu tenho uma amiga que era aqui de Juiz de Fora que também tá para ir, mas ela não tá em Belém, não. Depois eu vou perguntar para ela qual a cidade que ela tá direito. Mas e aí, rapaz, como é que estão as coisas? Então, você é professor do ITQ, É, teólogo. virei, na verdade, né? Eu era professor de novos convertidos da igreja. E aí eu me formei esse ano, foi ano passado, na verdade, no ITQ. Já vinha tendo um grande resultado lá na igreja. E aí me convidaram para ser professor do ITQ. Né? E é uma grande satisfação. Né? A gente, como mestre, né? A gente poder agregar o nosso conhecimento, né? E de estar no caminho, né? A gente está caminhando, aprendendo, porque eu sempre falo, nós somos eternos aprendizes. Né? Não sabemos muito, né? Claro, porque a Bíblia é muito conhecimento. Né? Eu falo que a Bíblia pode ler o mesmo versículo todo dia, mas cada dia Deus vai falar contigo diferente. Né? Perfeito, é E isso aí. isso que é o bacana. Né? Então é muito rica, né? De conhecimento, então a gente vai estar sempre aprendendo algo novo. E eu gostei muito do seu livro, pastor. Ô, Sinceramente, maravilha. é um Mostra ele aí, livro. mostra ele aí pros É irmãos, um, então. Ó. é um livro. Aí, Olha, irmãos, eu recomendo. Se você não leu, eu li rapidinho, né? Eu gosto muito de ler, né? Então eu li muito rápido. Eu só demorei um pouco para ler por causa da minha filha que nasceu. Aí eu tive que dar uma pausa, mas logo eu reiniciei e comecei a ler. eu Mas é um vi livro que as eu gosto fotos. muito. Eu gosto muito porque tem muitas citações bíblicas. Eu gosto muito dessas referências, né? Porque me ajuda muito também em pregação e tudo mais. E até para estudo em si, né? Então as referências são Mas maravilhosas. me conta, então você teve uma filhinha há pouco tempo, eu vi nas fotos, ela tem quantos meses? Ela vai fazer um mês agora. Um mês? Um Como é que mês. como é que é o nome dela? É Esther. Esther, né? Ah, que bom. Eu tenho uma sobrinha também de alguns meses, que chama-se Camille. Meus parabéns, então, viu? Dá um Obrigado. abraço na esposa aí, meus parabéns.
Então, veja bem uma coisa. Tenho visto aí seu trabalho, suas coisas. Então, estão militando essa questão de orientar e de ensinar. Você sabe que eu tenho umas camisas, que eu tenho uma frase que eu falo, aí eu botei nas camisas assim: o ato de ensinar está na vontade de aprender. Quando você falou agora há pouco sobre que tem que continuar aprendendo, é isso. A diferença entre o que eu penso assim, entre professores e professores, bons professores e professores medianos ou ruins, é justamente isso. A gente não pode parar de aprender, não pode parar de se atualizar. Por exemplo, estudo escatologia há muitos anos, mas eu estou sempre adquirindo algum novo livro de escatologia para a gente atualizar. E eu sempre falo, não é que a Bíblia não precisa ser atualizada, mas o nosso discurso, sim. A maneira de, às vezes, nós comunicar, porque nós falamos para os mais variados públicos, né? Para grupo de pessoas diferentes. Então, às vezes, é importante nós atualizarmos através da linguagem, do estudo. Então, é essa pegada aí. É isso aí que você falou. Sim, é importante, né? A gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. E a gente sempre está aprendendo. Né? Não é, por isso que, às vezes, as pessoas elas cometem erros, né? E não querem crescer espiritualmente, porque elas não querem estudar a Bíblia. Elas leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer, só por ler, mas aí não medita, não procura entender ali o que o autor está querendo dizer, ver o contexto, a parte histórica, enfim, N coisas que a Bíblia nos proporciona. Então a gente tem que ver que a gente precisa realmente mergulhar ali nas Escrituras e tentar se aprofundar cada dia mais. Porque, cara, tem muita gente sendo enganada aí porque quer. Porque a Bíblia ela é autoexplicativa, né? Então ela ensina a gente muito bem. Então e até fala que muitos vão ser enganados, né? Então se você não está lendo a Bíblia, você não está se aprofundando, corra que ainda dá tempo. Né? Tava até falando hoje com uma moça, que eu coloquei no Stories, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm em ler a Bíblia. Aí a pessoa falou assim, eu tenho dificuldade. Eu falei para ela algumas coisas, né, da pessoa ter várias versões, pessoa ter dicionário bíblico, concordância, aquele livro que o senhor mostrou lá de grego, de hebraico, acho também, né? Hebraico que você tem? Não, era o Novo Testamento grego. E grego, né? Em grego, né? Então é importante a gente aprender assim. Porque às vezes a pessoa pode até não entender, né? Porque tem algumas palavras que são difíceis realmente. Mas se ela pegar o dicionário, se ela pegar o contexto, pegar essa parte do grego e entender ali, ela começa a entender um pouco mais. É isso E aí. claro, o Espírito Santo sempre à frente conduzindo. Perfeito, é isso aí. Ô, Tiago, me conta uma coisa para a gente fazer uma ponte para o nosso bate-papo de hoje. Como que é a recepção do evangelho aí em Belém? O povo Cara, é o evangelho, crente, o povo converte, o povo aceita, como é que é? na verdade, aqui, a predominância é o catolicismo, né? Aqui tem a festa da Senhora de Nazaré aqui, né? Que é a maior festa que tem religiosa, né? Então, a predominância é catolicismo, mas o público evangélico tem crescido bastante, né? E tanto que os irmãos católicos eles têm até medo, né? Porque tem muita gente se convertendo, né? Glória a Deus. Eu Porque tô te perguntando isso porque eu tenho uns amigos aqui que viajaram uma época aí para Santarém. Não sei a que distância vocês estão. E por conta, inclusive, de ser um trabalho ali, segundo eles me relataram, eu não fui. Mas de um crescimento do evangelho assim muito grande, é isso? Procede? É assim mesmo? sim, sim, tem crescido bastante. Porque as pessoas têm conhecido a verdade o pessoal aqui, eles pregam o evangelho, né? Tem várias denominações, claro, em qualquer lugar, né? Mas o pessoal tem evangelizado. Pelo menos na minha igreja, né? Uma igreja muito grande, para 8.000 pessoas, né? Uma igreja que, cara, dispensa comentários. É um povo assim, que ama a obra, né? Ama a obra realmente e faz um trabalho forte. O pastor geral, né? O pastor titular da igreja, ele é um pastor que realmente tem visão, é um cara supervisionário, é um cara que realmente entende, né, essa parte de você ir pegar o evangelho através das células, através, né, também de fazer o evangelismo e tudo mais. E lá na igreja tem grandes líderes maravilhosos,
né, que ajudam muito na obra e tem crescido bastante, né? Pelo menos no bairro onde a igreja tem sido um grande diferencial lá, né? Porque antigamente o bairro era um dos bairros mais perigosos de Belém e hoje não deixa de ser, porque ainda em si existe violência em qualquer lugar, mas a igreja fez um grande diferencial naquele bairro, né? Muitas pessoas, né, gente que era do tráfico se convertendo, pessoas que eram marginais, que eram pessoas que eram bandidas e se convertendo. Então, é um trabalho que vale a pena, né? Vale a Entendi. pena. Eu te perguntei isso para poder te perguntar mais uma coisa agora. E a volta de Cristo? Como é que é falado? Como é que é pensado? É comunicado, não é? Porque você vê um feedback que eu sempre recebo aqui no Instagram e às vezes lá no canal no YouTube também. Inclusive nessa live das 70 semanas que eu fiz de domingo, eu estou recebendo muito feedback dos irmãos falando assim que ia mandar para os pastores, que tal, porque não fala. Então, tem muita gente falando, comentando essa coisa. Ah, por que as igrejas não falam, os pastores não falam? Como é que você sente isso em Belém? A volta de Cristo aí é um assunto que está falado? Ou os irmãos estão agarrados com outras teologias aí? Como é que é? Não, cara, infelizmente falar sobre esse tema é complicado, né? Muita gente não fala, né? Muita gente fala outros assuntos, né? Mas falar especificamente sobre a volta de Cristo, acho que são poucas pessoas, né? Pelo menos faz tempo que eu não escuto uma pregação assim que fale realmente profundo sobre a volta de Cristo, né? Claro, cita, né? Fala, Cristo vai voltar e tudo mais, mas assim, fazer uma pregação específica sobre a volta de Cristo é muito difícil. É muito difícil. Acho que no Brasil todo, eu acho. É É difícil uma de a coisa gente que a gente encontrar. sente assim, mas aí eu fico perguntando sempre com quem eu vou fazendo as lives, como é que aí tal acontece? Porque é uma urgência, as pessoas, por ler pouco a respeito desse assunto na Bíblia ou em outros livros, também acaba não dimensionando. A volta de Cristo é um assunto que ele está no começo da Bíblia e ele está no final da Bíblia. Né? Porque Gênesis 3,15 diz que ele vai vir. Né? Gênesis 3,15 é a primeira profecia que vai dizer que o Cristo vai vir, né? Que é de esmagar a cabeça da serpente e tal. E no finalzinho do Apocalipse 22:20 diz que eis que cedo venho. Jesus está voltando, a raiz de Davi. Então, o que acontece? O assunto da volta de Cristo está no iniciozinho do Gênesis e ele está no finalzinho do Apocalipse. Além de ser discutido ao longo de toda a Bíblia, é claro. Então, o assunto da volta de Cristo ele é muito mais importante do que a maioria das pessoas pensam. O assunto da volta de Cristo ele merece muito mais atenção do que realmente ele recebe, não é? E é justamente o assunto da volta de Cristo, é uma leitura que eu faço, é o assunto da volta de Cristo que faz avançar a conversão, Tiago, isso aqui é uma leitura pessoal. Por quê? O camarada vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja, e você estava até falando, quando a gente era do mundo e tal, isso é muito legal. E a pessoa vem, a pessoa converte, aí a gente sabe que agora a pessoa tem uma vida de igreja, a pessoa canta, a pessoa toca, dança, ela faz alguma coisa na igreja, está envolvida, vai nos cultos e tal. Mas aí você vai conversar, você vai conviver, você percebe que a conversão, a pessoa é de Cristo, ela fala e tal, mas é uma conversão estagnada. Aí você começa a perceber que às vezes a pessoa, ela vai na igreja, mas a conversão dela não se dá de forma progressiva. E uma leitura que eu faço é que a volta de Cristo põe a pessoa, faz a conversão andar. Porque quando a pessoa começa a ler livro da volta de Cristo, ler a Bíblia e as passagens que falam da volta de Cristo, começa a ouvir pregadores a respeito da volta de Cristo, ele começa a querer se policiar, não é? Se preparar. Jesus está voltando, eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar esperto e tal. Então, o fato da pessoa se envolver com as mensagens da volta de Cristo, com as pregações, com os livros, ou procurar passagens bíblicas que falam disso, isso faz a pessoa mudar o jeito dela a viver a fé, o jeito dela se relacionar com as pessoas. Ela peca, porque todo cristão peca, todo mundo peca. É uma pergunta que eu recebo muito assim, pastor, no dia do arrebatamento, se a gente tiver em pecado, nós vamos subir? Eu falo, primeiro que não tem um dia que nós não estejamos em pecado. Né? Nós estamos sempre pecando. Só que existem, claro, diferenças na prática do pecado, porque tem a pessoa que peca deliberadamente, né? Aquela pessoa que realmente está vivendo uma vida em inimizade com Deus e com as suas coisas, e tem aquela para a qual Paulo vai trazer a ideia de que o pecado é um acidente, não é? É quando
justamente por causa dessa expectativa da volta de Cristo, você peca, mas imediatamente você pede perdão, você fala, Deus tem misericórdia, e às vezes você percebe que quando a pessoa às vezes comete algo que não é um pecado pontual, vamos dizer assim, o Lemos é que fala muito isso, né? Que às vezes não é um pecado pontual, mas é uma coisa que ela mesma toma como mais grave espiritualmente falando, ela já sonha que ficou para trás no arrebatamento, que ficou para tribulação, é ou não é? Comenta aí, Thiago. É verdade. Cara, mas são as pessoas que entram na igreja, né, ela tem que pensar especificamente na volta de Cristo. Né? Não tem como não pensar na volta de Cristo. A palavra ela é cristocêntrica. Então, se não for tudo por Cristo, vamos supor, o cara entra na igreja e não pensa na volta. Não tem como. Não tem como. Né? Então, o cara tem que pensar na volta de Cristo. Né? Então, é importante, realmente, as pessoas, né, o verdadeiro cristão, ele está pensando, como Paulo pensava na época dele, mas olha, né, Cristo está voltando aí, vai voltar. Ele achava que naquela geração dele lá ia voltar, como eu também acho que na nossa Jesus está voltando. Né? Então, devido aos sinais, devido às coisas, né, as profecias se cumprindo, né? Então, eu acredito muito. Né? Então, o cristão em si, ele tem que ele ter um olhar na Bíblia, né, e um olhar geral no mundo, né, para acompanhar isso. Né? Ele tem que acompanhar as coisas, noticiário, tem que acompanhar tudo isso, né, como aconteceu agora com Israel, né, e o Hamas, né, ficar de olho, tem que olhar para Israel, gente, tem que olhar para Israel toda hora, tem que ficar olhando. Você sabe que tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Karl Barth, ele dizia que o cristão tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, né? É muito interessante, que é isso que você está falando, de olhar o Israel, olhar as notícias, mas, claro, não interpretar a Bíblia pelas notícias, pelo contrário, né? A Bíblia interpreta a si mesma e nós usamos a Bíblia para interpretar as notícias do dia a dia e não o contrário, porque tem gente que isso é um outro problema na escatologia. Tem gente que pega os jornais, as revistas, o noticiário e tenta fazer a Bíblia encaixar no noticiário. Isso é o contrário, né? Isso é um problema, realmente. E quando você fala, o cara converte, ele tem que esperar Jesus voltar, ele tem que estar ligado na volta de Cristo. Tito 2,13, Paulo, escrevendo a Tito 2,13, ele diz que a volta de Cristo é a bem-aventurada esperança cristã, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Paulo então disse, estamos esperando a bem-aventurada esperança cristã, que é a manifestação do Cristo, é a volta de Cristo, né? Cara, é importante porque se não fosse a volta, o que seria de nós? Né? Como Paulo fala, né? De vão é a nossa fé, né? Se a gente não ter essa esperança da volta de Cristo, da gente ser arrebatado, então é de vão. Então, por isso que a gente tem que sempre estar vigiando, a gente tem que estar sempre atento, né? Tentando, nos santificando principalmente, porque tem um início, né? E tem um fim. Entre esse período é o processo de santificação. A pessoa tem que se santificar, a pessoa tem que melhorar. Né? Então, nunca querer regredir, né? Sempre melhorar, ser um dia melhor que o outro. Né? Então, você está amadurecendo na fé. Né? Então, você está melhorando, está aprendendo mais da palavra. Qualquer coisinha tem que ser igual o povo de Bereia. Né? O pessoal falou, tu está só lendo na Bíblia ali, ó. Tá ali, ó. Será que é isso mesmo? Tá ali só olhando as escrituras para ver se realmente está batendo o que o cara está falando ali. Não ser um crítico de igreja, porque tem gente que é chata, tem gente que é aquele cristão chato, sabe? Aquele crente chato. Qualquer coisinha ele fala, olha, tá falando não sei o quê, babapá. Cara, se ele tá falando errado, tem que ser tu, né? A salvação é individual. Então, tu que tem que estar olhando a escritura, vendo isso, isso aqui não tá batendo muito o que tá falando aqui, né? Então, aqui, né, a gente tem que ser peneirado, né? Tem que peneirar. Você sabe, Tiago, que é por isso que muita gente rejeita a teologia, né? Porque você tem 2 sujeitos que estudam teologia. Ou melhor, eu vou dizer até que você tem 3 sujeitos que estudam teologia. Você tem o camarada que ele estuda teologia e ele se torna fervoroso e ele quer ser um obreiro, uma obreira, uma pessoa lá que faz mesmo e produz e prega e aprende a volta de Cristo e desenvolve a fé, desenvolve a salvação, desenvolve a conversão. Você tem aquele outro camarada que ele faz teologia que é o inverso. Ele faz teologia, ele esfria de uma tal maneira que aí ele faz teologia, ele se torna desigrejado. Aí ele não quer mais saber de igreja, muitos se tornam apóstatas, infelizmente, alguns beiram o ateísmo,
outros vão para um radicalismo, para um extremo total em oposição à palavra de Deus. E você tem um terceiro grupo, que é aí, entramos nesse cara que você está falando. Nós temos um terceiro grupo de pessoas que faz teologia, que é aquela pessoa que ele faz teologia, estudou homilética, aí para ele agora ninguém mais sabe pregar. Né? E às vezes ele é puramente um teórico da homilética, né? Porque pregar ele não prega também, não faz nada, mas todo mundo que prega não sabe pregar. Aí ele vai, estuda hermenêutica, aí agora ninguém mais sabe interpretar, só ele que sabe interpretar. Então tem esses três, tem esse perigo, né? Eu tenho uma pastora de Curitiba, que eu tenho grande consideração por ela e admiração. Ela dizia sempre o seguinte para nós: na busca do conhecimento de Deus, na busca em se aproximar de Deus, dois perigos existem. O primeiro perigo é a experiência de poder quase mística, mas sem base bíblica. Experiência de poder quase mística, mas sem base bíblica. Que é o cara que às vezes... claro que a experiência com Deus ela é subjetiva. Você tem um, eu tenho. Mas quando a experiência se choca com a Bíblia, você deixa aquela experiência e fica com a Bíblia. Né? E às vezes o sujeito não percebe isso. Então, isso é um perigo. A experiência de poder quase mística sem base bíblica e, por outro lado, a erudição teológica fria, ela dizia. A erudição teológica fria. Que é quando o cara estuda demais, mas aquilo nunca se torna uma teologia prática. Aquilo nunca se torna chão de igreja. Aquilo nunca se torna evangelismo, nunca se torna discipulado através da escola dominical ou de algum outro processo que a igreja, que aí as igrejas dão, cada uma dá um nome, às vezes não é a escola dominical, é a escola na quinta, às vezes é discipulado, aquela coisa de andar junto. Então, quando o cara estuda demais, mas ele também não produz no reino, isso também não adianta, não é? Então, esses perigos são muito extremados. E aí, entra uma coisa que eu estava falando na entrevista de sexta-feira, que foi com o Menezes, lá da página Juventude Arminiana. Ele é pós-tribulacionista. Ele me havia me convidado um mês, sei lá, 2 meses antes, para nós fazermos aquela entrevista onde ele me perguntaria quais eram os fundamentos, não sei se você assistiu essa, quais eram os fundamentos do pré-tribulacionismo. E aí uma das coisas que eu falo naquele momento é o seguinte: eu estou no grupo de crente que acha que você tem que falar de Apocalipse pro camarada na hora que ele chegou na igreja. Eu não estou naquele grupo, não ensina Apocalipse agora não, porque o cara veio para a igreja agora, vamos falar depois. Não, eu defendo que você tem que evangelizar com 1 Tessalonicenses 4. Porque os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor os ares. Eu já experimentei isso algumas vezes, Tiago. Eu pude evangelizar abrindo Tessalonicense, e quando lia, as pessoas nunca tinham ouvido falar naquilo, não fazia ideia do que era arrebatamento. Mas quando eu lia aquilo, eu falava assim: então não é inventação de moda de crente, não. Isso não é coisa de evangélico, não. Está escrito na Bíblia. Né? E várias vezes, aí abre na católica aí, vamos ver também. E aí eu pude evangelizar várias vezes a partir de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, e pude ver várias pessoas entregando suas vidas para Jesus, ou a sua vida para Jesus, e estando firme até hoje. Então eu penso que o que desenvolve a conversão, o que desenvolve a salvação, e aí fazendo um gancho com o que você falou, o que leva a pessoa a esse processo no meio aí, que você chamou de processo de santificação, é a expectativa da volta de Cristo. Perfeito, perfeito. Né? E cria um temor, né? Cria um temor, né, da pessoa. Assim, Jesus vai voltar, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, né? A pessoa pensa logo assim. Né? Então é muito válido, né? Quando alguém prega sobre isso. Eu me lembro que meu professor de escatologia do ITQ, né, ele falou que ele pregou sobre a volta de Cristo na Assembleia de Deus, um templo central que tem aqui em Belém. E o pessoal diz que ele ficava de olho aberto, assim, porque vai acontecer. Vai acontecer. Então tem muitas pessoas que pensam que é besteira, que às vezes não vai existir e tudo mais. Né? Então, porque na história da igreja, aconteceu isso também. Né? Disso ser deixado de lado. Né? Ficou de lado, ninguém mais falava sobre isso. Né? Se não me engano, acho que foi época de Constantino, se não me engano. E aí esqueceu, ninguém mais falava disso, né? Mas depois de um tempo voltou de novo essa doutrina. Então essa doutrina da volta de Cristo não pode ser exterminada, ela tem que continuar sempre.
É verdade. Ô, Tiago, inclusive, eu queria te perguntar algumas coisas também. Depois você podia, se o seu professor que te deu aula de escatologia no ITQ tiver Instagram, põe a gente em contato. Ele Ah, não tem, não, ele não tem. não tem, Infelizmente ele não? não tem. Não. Depois fala aí pra gente ver se a gente faz um contato, só para poder bater um papo com ele, aí vai ser legal. Eu tenho tentado juntar professores de escatologia. É um projeto aí que eu estou tentando fazer. E me conta uma Sim. coisa, então você está na igreja sede? Onde você está congregando? Cara, eu tô na Igreja Quadrangular, né, lá do bairro do Guamá, que é da 13ª região. A gente tá lá, eu já tô desde 2014, eu tô lá. Desde 2014, eu E tô é a como... igreja sede da região? Não, não é a igreja sede, né? Não é a igreja sede, mas é uma das maiores da Quadrangular que tem Você aqui no falou em Pará. 8.000, não sei se você sabe, mas a vida toda eu fui quadrangular, né? Até que o meu pastor, eu fui professor do ITQ 15 anos, 16 anos, não sei se você sabia disso, e aí quando o meu pastor saiu, fundou o ministério dele, aí eu fiquei naquela, se ficava na quadrangular, se não ficava, eles ficavam com ele, então eu acabei ficando com ele, seguindo ele, até que com a benção dele, com tudo, eu fundei o meu ministério, se chama Ministério Preparando a Noiva, né? Algumas pessoas que estão assistindo talvez vão saber disso agora, não sabiam, né? Mas eu tenho falado assim mais abertamente, tenho tentado falar. Que é uma igreja extremamente escatológica na sua doutrina, né, Tiago? Porque ela anuncia que Jesus salva, batiza, cura e voltará, né? Então a mensagem da volta de Cristo, gente, você que está assistindo e está pegando aí, chegando agora, para poder pegar o tema, eu estou olhando aqui os comentários, para poder pegar o tema dessa live, uma vida cristã que não vive com o foco da volta de Cristo, ela perde o seu propósito e sua razão de ser. E aí, nesse processo, Tiago, da volta de Cristo, é importante dizer o seguinte, que você usou a expressão arrebatamento, eu peguei aí o gatilho e fui para Tessalonicenses contar que já evangelizei assim. Então, para o pessoal que está chegando aqui, que está nos ouvindo, é importante dizer para eles o seguinte, existe o arrebatamento da igreja e existe a volta visível de Cristo no final da tribulação. Vamos bater um papo sobre isso aí? Vamos falar disso aí para o povo? Sim, são duas etapas, né, que é necessário, né, ter essas duas etapas, porque a primeira coisa, pastor, que eu acho, é fazer a diferença de três povos, né, que é o judeu, né, o gentio e a igreja. É muito importante a gente pensar assim quando a gente pensa na volta de Cristo, né, a gente fazer essa separação, né. Então, antigamente, no Antigo Testamento, era só, né, os judeus e os gentios, né? E aí, quando Cristo vem, morre, aí aparece a igreja. Né? Que é o quê? É o judeu que se converteu e o gentio que se converteu ao cristianismo. Né? Aí virou a igreja. Né? Então, o arrebatamento em si, que é a primeira etapa, é só para a igreja. Né? É só para a igreja. Né? Tem gente quem os nossos irmãos que pensam ao contrário, né, o mid e o post, né, eles acreditam que outra coisa. Eles creem, né, na doutrina deles. Mas a gente que é pré-tribulacionista, né, a gente acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, devido a o que a Bíblia fala e tudo mais. Né? Então, a gente vê que muito isso, tá? Então, esses três povos, a gente começa assim, né? Começa dois, aí Cristo morre, aí aparece o terceiro, aí vai os três juntos. É engraçado. Mas é fundamental de fazer essa separação. Então, o arrebatamento, como o próprio lá, 1 Tessalonicenses 4 fala, né, ele fala justamente sobre isso, né, o arrebatamento. Né, dos que já morreram, né, e os que a gente que estamos por aqui. Né, os que estão vivos, né? Então, isso que é o interessante dessa. E a outra etapa já é a parte do que todo olho verá, né? Que é a famosa a volta gloriosa, né? Que o pessoal chama, né? Exatamente, é isso aí. Então, para o pessoal que está em casa, é importante saber isso. A expressão arrebatamento, ela vem do grego, né? Não vamos dar aula de grego agora, não é nada disso, mas ela vem da palavra arpazo ou arpazô, que significa arrancar depressa. Então, era muito legal quando eu ainda tenho a oportunidade de fazer o evangelismo nessa perspectiva, que aí eu digo, olha, Cristo vai voltar nas nuvens e arrancar a igreja da terra, vai transformar o nosso corpo de glória. E aí, na sequência, a gente abre 1 Coríntios 15, vai explicando, né?
daquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, daquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Então, para você que está assistindo, arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica que ensina que Jesus vai voltar nas nuvens e levar todo aquele que entregou sua vida para Jesus, que confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que realmente se converteu de verdade. Mas, pastor, Tiago, como é que a gente sabe se a pessoa converteu de verdade? Pelo fruto, né, Tiago? É o fruto que vai dizer. Porque a pessoa falou assim, mas e se a pessoa não deu nem tempo de batizar? Bom, não deu nem tempo de batizar é uma coisa. Tipo ladrão na cruz, né? Ele confessou lá Jesus e Jesus disse que hoje estará comigo no paraíso. Então, ele morreu. Na pessoa que aceitou Jesus e ela não morreu, ela tem que desenvolver a fé e dar fruto nesse mundo e mostrar que ela realmente se converteu. E é justamente colocar essa confiança em Jesus Cristo que vai levá-la ao céu. Não é? É justamente colocar a sua confiança em Jesus Cristo que vai transformar o seu corpo em glória, que vai levá-la daqui. Aí, uma coisa que eu queria que a gente comentasse agora, Tiago, é o seguinte. Então, gente, Cristo volta antes dos 7 anos da tribulação e leva quem confiou nele embora, quem se tornou sua noiva, igreja. E no final da tribulação, né? E no final da tribulação, ele volta de forma visível para executar juízo sobre a terra e estabelecer o seu reino. Agora, resta uma coisa importante no que se refere à volta de Cristo. Então, um camarada que se tornou igreja, não que vai na igreja institucional somente, mas que realmente entregou sua vida para Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador, ele vai embora. E aí quem ficou? Né? Esse é um aspecto interessante de falar, né, Tiago? E aí tem muita gente que pode até ser frequentador de igreja, mas não é igreja. Então essa pessoa vai ficar para a tribulação. E aí é uma coisa legal da gente comentar também, como é que fica a situação dessa pessoa que não subir no arrebatamento. Ela tem chance, como é que é o negócio, como é que é a vida aqui, como é que ela deve proceder. Vamos falar um pouquinho disso aí? Vamos falar. Cara, é interessante, né? Como a própria Bíblia fala, né? Que muitos vão chegar assim, olha, mas eu preguei no teu nome, né? Eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus já fala assim, olha, aparta-te de mim, né? Eu não te conheço, vós que praticam iniquidade, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, tem muita gente que acha que é convertido, mas ele é convencido. Né? Então, ele realmente não teve uma mudança de vida, ainda fica no mesmo erro. Né? Então, é complicado. Como eu falei, é um processo de santificação, gente. A gente tem que tentar ser o melhor possível a cada dia. Vamos ser pecadores? Vamos, impossível. A igreja só vai ser perfeita quando for arrebatada. Né? Então, a gente tem que entender isso. E o engraçado, eu estava até pensando sobre isso, né, que o bacana é que quando a gente for arrebatado, só pegando um gancho antes, né, aquele que nasceu sem perna vai estar com perna, aquele que, né, então vai ser um corpo físico, né, glorioso, né, vai ser normal, vai estar nos ares, glorificado. E o bacana é que Jesus, mesmo, né, sendo glorificado, ainda tem as chagas, né, nas mãos, ainda tem, né, isso que é interessante, né? A gente fica bacana, mas Jesus, né, pelo alto preço, para você ver a noção disso, pelo alto preço que ele pagou, ele ainda tem, né, o pé furado, as mãos furadas. Então, é um alto preço que ele pagou por mim e por você. Esse é um gancho que eu dei aí. Sempre que eu tenho oportunidade, quando eu estou pregando ou dando aula, eu falo dessa questão das chagas na mão de Cristo também, dizendo assim, gente, pensa na gravidade do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Ele é algo tão em oposição às coisas de Deus, tão em oposição à verdade do Evangelho, que ele causou feridas eternas nas mãos de Jesus. Não porque o pecado tenha poder de ferir Jesus. Tanto Sim. que, assim, quando ele vai morrer, ele diz, não, eu não vou morrer porque vão tirar minha vida, vão me matar. Não, eu entrego a minha vida e eu tenho o poder para retomá-la. Né? Eu entrego a minha vida e tenho o poder para pegar ela de volta. Então, essa questão das chagas é realmente marcante. Pode continuar, Thiago. Né? Então, as pessoas que ficarem, né, ainda vai ter chance, né, de serem salvas, porque vai ter gente, né, ficando aqui, o que se chama de 144 mil, né, que ficarão aqui para pregar o evangelho, que são 12 mil de cada tribo. Né? Então, isso é importante. Fora também, né, as duas testemunhas, né, que vão estar aqui, né, também pregando, e também o anjo, né? Eu vi aqui no livro, o anjo
Tá aqui no livro, ó. Se você não leu, ó, lê que vai estar aqui, ó. Tudinho aqui. Boa, boa, boa. Né? Então é importante a gente entender isso, né? Que ainda assim vai ter oportunidade. Né? Deus é tão maravilhoso, né, que ainda assim vai ter oportunidade da pessoa realmente ser salva. Mas muitos ainda, né, vão falar mal, vão blasfemar, não vão querer, né, para você ter a noção da gravidade. Mesmo o cara vendo as coisas, né, as desgraças que estão acontecendo na tribulação, o cara ainda vai blasfemar, o cara ainda vai falar mal, né, e as pessoas não vão se converter. Né? Então é triste, né? É triste quando a gente começa a ler e ver isso. Né? É triste porque é oportunidade. Como é que o cara consegue enxergar aquilo ali? Né? Ver o quão Deus é maravilhoso, né? Mas é porque vai ser enganado, né? Pelo anticristo e pelo falso profeta, que vão estar aí fazendo o caos. É verdade, é verdade. Isso é muito importante, porque ainda que haja salvação e haverá salvação na tribulação, tem isso aí que o Tiago está falando, gente. Os textos bíblicos dizem que muitas pessoas não vão se converter, ainda vão blasfemar de Deus. Eu percebo que isso aí, Tiago, acho que está naquele grupo de pessoas que para elas o Deus delas é o ventre. Em que sentido, né? Que a Bíblia diz isso. A vida existe e as pessoas existem para satisfazer o desejo delas, para satisfazer a vontade delas. Então, um grande entrave para a salvação, o nosso querido aqui, Viva para Deus, está até falando aqui, né? Falou mais em cima aí. Uma das características do salvo é o sentimento de ser imerecedor, né? É o sentimento de ser imerecedor. Então, o orgulho, o viver para satisfazer seus próprios desejos, isso aí traz muito problema e muito impedimento para que a pessoa se converta, para que a pessoa seja salva. Porque ser salvo, se converter, consiste justamente em colocar a confiança em Jesus Cristo, né? Em colocar a vida nas mãos dele, crendo, olha, eu não sou poderoso, eu não tenho condições de me salvar, eu não tenho condição de fazer nada para a ganhar o céu, mas Cristo fez por mim e eu aceito esse sacrifício, que a graça é isso, né, Tiago? Graça significa favor não merecido ou favor imerecido. Então, quando eu entendo que eu não merecia, mas que ele sendo Deus, 100% Deus e 100% homem, ele sozinho na cruz faz essa aliança, portanto, entre Deus e a humanidade, porque ele representa os dois lados. E ele então sela esse compromisso e faz o convite de graça, né? A todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? É o que o João declara. Perfeito, perfeito. E, gente, cara, nós somos pessoas doentes, nós somos pessoas pecadoras e necessitamos de um Senhor e Salvador. Né? Só que existe uma grande diferença entre Senhor e Salvador. Então, tem muita gente que tem só Cristo como Salvador, mas e o Senhor? Nós temos que obedecer. Se ele pagou um alto preço por nós, então a nossa vida é dele, não é mais nossa. Então, isso que é o interessante. As pessoas têm que pensar assim, que a nossa vida agora não é mais nossa. O poder da redenção de Cristo, que ele pagou esse alto preço. Então nós, como Paulo fala, eu escravo de Cristo. Isso é o senhorio de Cristo. A gente é escravo, mas não é escravo aquele que leva chibatada, assim, não. Aquele que obedece. Aquele que lê a palavra, ele obedece. Por isso que a Bíblia fala que até os demônios, eles creem. Eles creem. Eles sabem. E qual é a grande diferença entre a gente e o demônio que sabe a palavra? É porque a gente obedece e eles não. Então a gente tem que estar sempre caminhando, sempre melhorando, sempre querendo nos santificar mais. Então isso que é o interessante da gente pensar assim. Nós não somos merecedores, mas pela graça, Jesus ele nos amou tanto que deu sua própria vida. Muito bom, muito bom. Fazendo a conexão com o que você está falando agora e com mais umas duas falas suas atrás, que é quando você cita o Mateus, dizendo, naquele dia muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios e tal. E agora quando você traz essa questão, depois você falou de santificar, e agora quando você traz a questão dos demônios, que o Tiago diz que eles creem, até estremece, mas não obedecem. Então essas três coisas que você falou, elas estão extremamente ligadas. Então, não, mas eu estou na igreja também, então só que eu estou na igreja eu vou. Não vai.
É porque a pessoa precisa ser igreja. Aí as pessoas até falam assim, mas então vocês estão ensinando que uma parte da igreja vai, uma parte não vai? A igreja verdadeira vai. Agora, o frequentador de igreja que não obedece, não é? Que você está colocando aí, não obedece, não santifica, e que ele até faz alguma coisa, mas ele não nasceu de novo, e aí eu acho que é um outro ponto importante para a gente falar que é uma característica daquele que vai ser arrebatado, né? O novo nascimento, né? O que é o novo nascimento, pastor Tiago? Fala para nós aí. Não, e interessante que a gente pode até ver isso, né? A gente pode ver até aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Então, Nicodemos era um cara religioso, ele era fariseu, né? Um cara que estava ali na sinagoga, sabia das leis, sabia tudo, mas ele não nasceu de novo, né? Tanto que Jesus fala, assim, tem que nascer de novo, né? Então, isso que é o interessante. Tem muita gente que é frequentadora, conhece a palavra e tudo mais, mas ela não pratica, ela não vive, né? Então, a pessoa tem que nascer de novo, né? As coisas velhas ficaram para trás, né? Caiu no mar do esquecimento. Agora, eis que tudo se fez novo, né? É uma nova vida em Cristo, é um estilo de vida diferente, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, né? E assim vai, né? Tiago Então, 4, né? isso. E aí, então, a gente tem que... Olha, gente, eu sou meio ruim de gravar versículo, tá? Mas a Bíblia, ela tá sempre na minha cabeça. Eu É tô isso aprendendo muito aí. com o pastor, tô aprendendo muito com o senhor, pastor. De tentar Não, mas decorar é. esses versículos aí. Não, mas às vezes às vezes vai falar assim, mas às vezes eu não guardo, mas o importante é guardar a essência, igual você está falando aí. É você Guardar a saber essência. o que diz, né? Saber o que o texto realmente está falando, né? Inclusive, quando você coloca. Eu até peguei a Bíblia aqui, ó, que eu queria ler pra gente, para os irmãos que estão em casa aí, uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, então, pastor, como é que a gente faz nesse processo aí? Porque. Deixa eu ver só alguns comentários aqui, eu vou lendo aqui. Ok. A pessoa fala muito, cara. Eu não tô É, é. conseguindo Eu já vi acompanhar que tem aqui. pessoal aqui falando, seus alunos aí, que falaram, pastor Tem os Tiago, você alunos falou mesmo. na aula e tal. Então, para você que está em casa nos ouvindo falar desse assunto e está pensando assim, pois é, pastor, mas eu nasci de novo e tal, etc. Mas agora eu estou levando uma vida aí que estava afastada e agora o que é que eu faço? Aí eu queria ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, né, que diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Então, esse, Tiago, assim, é um versículo que eu sempre me apeguei, se tivesse algum tropeço, se tivesse algum percalço no caminho, ou quando alguém me falava que tinha. Eu falo, não, Hebreus 12 diz, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e todo o embaraço que estão de perto e nos rodeiam, prossigamos. Então tem que avançar, né, Tiago? Eu tropecei ali, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é ou não é? Perfeito, perfeito. E o próprio Paulo fala em Filipenses, né? Olha, esquece-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, né? Então é isso, é continuar, é avançar. Como a gente sempre falou aqui, né? Nós não somos perfeitos, mas nós vamos estar sempre que avançando. Caiu, levanta, continua. Você tem que se arrepender, né? Claro, se arrepende, né, da sua queda, né? Porque eu até falei essa semana, é muito diferente do arrependimento e do remorso. Né? O remorso é aquele que ele faz o pecado, aí ele finge que se arrependeu, né? Ele fala, me arrependo, tá? Mas logo depois, em seguida, ele faz de novo. Né? É diferente do arrependimento. O arrependimento, ele para ali, ele se arrepende e não faz de novo, né? Então, isso que é o bacana. E esse é o verdadeiro arrependimento, aquele que vem do coração, né? Então a gente tem que realmente entender isso, tem que se arrepender. Por isso que João Batista ele sempre falava, olha, você tem que se arrepender aí, para você poder se batizar e tudo mais. Né? Então a gente tem que ter isso. Né? Se nós, né, começamos, demos um primeiro passo ali no batismo, começamos ali, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Porque nós somos pecadores. Então nós temos que melhorar, né? Nunca regredir.
Então, a volta de Cristo é assim, até a volta de ter que tentar ser o melhor possível. Vamos errar? Vamos errar. Não tem como. Mas aí eu entendi que eu sou falho, mas eu necessito do Senhor e Salvador, que é Jesus. Então é Ele que vai conduzir a minha vida, é Ele que vai fazer com que eu venha realmente estar nesse caminho e não à beira do caminho. Como muitos, até a Bíblia fala, olha, aqueles que estão à beira do caminho. Não, você está no caminho. Então você precisa estar nesse caminho, porque, gente, se você não estiver no caminho e estiver à beira do caminho, quase no precipício, né, você vai morrer espiritualmente e quem sabe não também fisicamente, sem Cristo. Né? Então é melhor o quanto antes você se arrepender, você se voltar, se prostrar diante de Deus, né? E começar uma vida reta junto com Cristo. Né? Não é uma vida fácil, mas é uma vida satisfatória. É uma vida que realmente faz a diferença. Né? Que você vê o quanto... Porque tem gente que pensa assim, né, pastor? Tem gente que fala que, não, eu vou para Cristo que a minha vida vai melhorar, minha vida vai ficar bacana. Cara, você que se engana. Vai ficar muito pior. Porque você já vai começar logo com uma guerra entre a carne e seu espírito. Porque quando você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Aí vai ficar uma briga boa aí entre a sua carne e seu espírito. A vantagem é que a gente, igual o pastor Tiago está falando aqui, irmãos, a gente vem e aí então começa essa luta da carne com o espírito, mas há uma certeza de uma recompensa depois, né, Tiago? Há uma certeza de um galardão. Tanto é assim, e estou gostando, pastor Tiago, porque a live está com caráter evangelístico. Né? Então estou gostando, manda ver que eu estou gostando muito. E dentro dessa sua fala de agora, eu queria amarrar ela a Colossenses capítulo 3. Eu gosto muito de ficar lendo Bíblia, citando versículo. Eu queria amarrar essa sua fala a Colossenses 3, do 1 ao 4, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia, né? Então, quando o pastor Tiago fala aqui, irmãos, que essa questão de que nós estávamos de um jeito, aí você espera que a vida vai melhorar e começa esse choque da carne com o espírito, né? E às vezes você fica pensando, meu pai do céu, né? Agora então eu vivo nessa guerra. Vive na guerra, mas olha a certeza que a palavra de Deus traz para você, para a sua vida nesse momento. Agora, então, a sua vida, você morreu para aquela prática, para a velha vida, e fique feliz, e dê glória a Deus, e fica jubiloso, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Isso é tremendo. Isso é recompensador, Tiago, e não tem preço, né? Não tem preço. Como diz a Naíma, está aqui assistindo a live, que eu vi a Naíma por aqui, ela falou para nós na live da Caravana para Israel, ela disse o seguinte, tem coisas que tem valor, não tem preço. E esse processo aqui do pós, né, do que vai acontecer depois, do nós esperarmos Cristo manifestar, isso não tem preço, isso tem valor inestimável. Então não há nada que nós tenhamos renunciado nessa vida que chegue perto da glória que em nós vai ser manifestada, né, Tiago? Amém, glória a Deus. E é isso, gente, nós temos que pensar nas coisas do alto, como o pastor leu lá em Colossenses, né? Porque é de lá que nós devemos, porque isso aqui, gente, tudo é passageiro. Né? Essa terra aqui é passageira. Né? Então nós temos que pensar nas coisas celestiais. Né? Pensar que brevemente Cristo vai estar voltando, que a sua igreja vai ser, né, a sua noiva vai ser arrebatada e nós vamos nos encontrar nos ares. Né? Então olha que maravilhoso isso. Né? E olha esse casamento bonito, né? A sua noiva encontrando com o noivo, né, nos ares, né? E a gente poder contemplar, estar junto com Cristo. Né? E aí depois vai vir, né, a bordo do Cordeiro, né, o tribunal de Cristo, né? E vai ser muito maravilhoso, muito maravilhoso. Maravilha, maravilhoso. Então a igreja primitiva, ela tinha, né, essa ansiedade pela volta de Cristo. É assim que nós devemos ser também.
né? Nós estamos sempre querendo a volta, né? Maranata, né? Então a gente tem que sempre estar ansiando ali pela volta, não especulando, gente, não especulando, porque um erro também da igreja no decorrer da sua história, porque por isso que muitas pessoas não falaram, foi por causa disso, que muitas pessoas ficavam especulando, falando, olha, vai voltar agora, aí não volta. Como a gente já viu várias profecias aí, que o pessoal fala, olha aí, vai acontecer isso, vai ter não sei o quê, Armagedon, vai ver não sei o quê, e aí não acontece. Aí tá engraçado que o amigo meu falou assim, olha, já passou tanta profecia que eu já tô me sentindo eterno já, né? Já tô me sentindo na eternidade, porque foi tanta coisa que falaram. Não aconteceu nada, né? Então, é até engraçado, mas é verdade. Porque até teve uma recentemente, até aqui de Belém, um pastor falando, né, e tal. Mas, enfim, você tem que olhar as escrituras, ver o que bate, o que não bate e seguir em frente. Né? Exatamente. Então, assim, Diante dessa questão que o pastor Tiago está falando aqui, gente, que as pessoas falam que isso, que aquilo, e aí fica essa sensação que um monte de profecia cumpriu, como é que a gente responde a isso? Como é que a gente reage a isso, né? A gente reage a isso com o Tiago, aproveitando aqui o nosso Tiago, nosso pastor Tiago aqui, nosso professor que está aqui dividindo a tela com a gente gente pega o gatilho aqui, o gancho do Tiago, e vamos para Tiago 5, 7, 8, que é uma maneira de responder a essas questões, se as pessoas vierem nos indagar, né, pastor? Se as pessoas vierem indagar você que está assistindo aqui, você vai para Tiago 5, 7, 8, que diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha que coisa. E se a gente for seguir essa ideia que o seu xará fez aqui, de comparar com a agricultura, Jesus deu a fórmula, ele disse que é assim primeiro. O grão tem que morrer, depois vai germinar, e vai ter a semente, e vai virar o caule, vai virar a planta e tal. Então tem um processo, né? A volta de Cristo na nossa vida, ela é um processo, né? De morrer a semente, porque as palavras de Jesus lá nos evangelhos, morrer a semente, senão não vai nascer aí essa coisa que tem que nascer, esse trigo, esse pão, seja lá qual for que seja a semente representada na nossa vida. Primeiro a semente tem que morrer na terra para que ela possa germinar. E mesmo assim, na hora que ela germina, ela morre e germina na terra, o fruto não aparece assim, né? Então, por isso ele está comparando, estou dizendo isso por causa dos irmãos que às vezes chegam, mas eu já queria chegar agora, e ser o pastor, e ser isso, e ser aquilo. Calma, irmãos, existe um processo, e só pode tomar parte na bênção quem suporta o processo, né? E esse processo, ele é árduo, né, Tiago? Ele é doloroso, e as suas etapas precisam ser vividas. Não dá para viver queimando etapa, inclusive na conversão. Sim, né? E a melhor parte são os processos. Né? Os processos é a melhor parte, porque é lá que nós vamos aprender, lá que nós vamos amadurecer, né? Porque durante a trajetória é que umas coisas vão acontecer. Né? Então, esses processos são fundamentais para nossas vidas. Então, às vezes, a gente quer chegar, né, logo, assim, que nem criança, né? Já chegou, né? Tá no carro, né? Já chegou. Não, aproveita aqui que tá olhando aqui, ó. Aproveita aqui a viagem. Né? É a mesma coisa na nossa vida. Né? Nós temos que aproveitar o máximo possível. Né? Aproveitar, amadurecer, crescer, né? Tentar também, eu sou o primeiro convertido na minha família, né? Estou tentando converter a minha família. Né? Então, se você é o primeiro, tenta fazer a obra na sua casa para poder ganhar o resto da sua família. Né? E você continuar, né? Cada dia melhorando, avançando no reino, né? Então isso que é o importante, né? A gente sempre está a importância do caminhar, né, Tiago? A importância do caminhar e do processo que nós estamos falando, irmãos. Isso que o Tiago está falando, olha aí, o primeiro convertido na casa dele, e agora aí você imagina, se o Tiago converte, Jesus já vem e arrebata. Irmãos, o Tiago é o missionário da família dele, é o missionário da família. Então, a gente precisa assumir essas coisas para nós, porque é no processo, é no caminho que as coisas acontecem, é no caminhar que as coisas acontecem. É só a gente ligar aqui com Jesus no caminho de Emaús, né? Ele foi pelo caminho conversando com eles e o coração deles ia
pegando fogo, ia queimando. Quando ele assenta na beira da fogueira com a prática, com a teologia prática, com a prática do evangelho, que era qual? No partir do pão. Né? Então é no caminho que a coisa foi acontecendo, é no caminho que o peito deles foram queimando com aquelas palavras, e no partir do pão e na comunhão se deu a conclusão daquilo que Jesus pretendia no caminho. Então as coisas que acontecem conosco no caminho, elas são de uma importância fundamental. Inclusive o profeta Zacarias vai dizer para não desprezar o dia das pequenas coisas, os pequenos começos, né, Tiago? Isso é importante, né? As pequenas vitórias, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, então, são fundamentais. Na nossa vida, gente, a gente tem que entender que nós temos que realmente melhorar, né? Sempre avançar e ter essa esperança da volta, né? Essa ansiedade pela volta de Cristo, porque senão, né, para que a gente vai fazer tudo isso? Se a gente não fazer tudo isso, claro, não pensando tipo assim, eu vou fazer com aquele cargo de obrigação, não, vou fazer porque Jesus vai voltar. Não, você tem que fazer prazerosamente, com alegria, porque você gosta. Não é fazer porque Jesus vai voltar, então vou fazer. Não, você tem que fazer porque você gosta. Como eu falei, é um estilo de vida diferente, né? Então você vai fazer coisas que você não fazia. Você vai deixar de fazer também coisas que você, né, que é prejudicial para a sua vida, né, que vai te levar para um caminho errado. Então você vai abandonar aquela velha vida, aquela vida de pecado, aquela vida ruim que você vivia todo dia. Agora você está melhorando, você está avançando, já pensando, olha, Cristo está voltando, estou tentando me santificar mais, né, jejuar mais, ler mais a palavra, me aprofundar mais, fazer um curso, fazer algo, né, comprar o livro do pastor Rodrigo. Isso aí. É importante você se aprofundar na palavra. Né? Então, é isso, gente. Você vai melhorando. Né? Nós não somos perfeitos. Né? Eu erro, o pastor Rodrigo erra. Lógico. Então, mas nós entendemos que nós temos que continuar. Né? Nós temos que continuar. Porque se a gente parar, cara, esquece, já não vamos mais estar no arrebatamento. É isso aí. Parar. Né? Então a gente tem que pensar como igreja, né? Da gente juntos, né? Como um pastor amigo meu, ele fala assim, olha, ninguém vai ficar para trás. Ele pensa assim, ninguém vai ficar para trás. Então bora todo mundo junto, todo mundo caminhando, bora todo mundo se dar os braços assim, vamos caminhando. Né? Porque esse é o pensamento. Né? Porque Deus quer que que todo mundo venha a ser salvo, gente. Deus quer. Né? Então, olha, Deus ele sempre está segurando a nossa mão. Eu penso assim, sempre está segurando a nossa mão. Nós que largamos a mão de Deus. Perfeito, eu concordo plenamente. Porque ele diz que a mão dele não está encolhida, né, Tiago? A mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Então, a mão de Deus está aqui. O sujeito está aqui. A mão de Deus continua aberta, protegendo. O sujeito é que escolhe fazer isso aqui, ó. Né? Sim. Ir para lá, para cá, o sujeito que escolhe. Tiago, você sabe que teve um domingo desse que nós fomos na casa da família da namorada do meu irmão mais novo, que é em outra cidade. Nós saímos daqui domingo e fomos para lá. E aí chegamos lá, a tia-avó dela falou uma coisa assim para nós. Você sabe por que está acontecendo esse negócio de pandemia aí? Aí nós, por quê? E ela falou, está acontecendo porque as pessoas não respeitam. Existe uma lei, existe um Deus, tem uma coisa. E as pessoas que ficar, ela falou, muitos foram levados, e os que ficaram têm que aprender a respeitar. Estou fazendo um parênteses para contar isso, baseado nisso que você está falando, né? Irmãos, e aí eu queria até, baseado nisso também, ler 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Porque ele diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que palavra pedrada, né? Olha que, não é? Se nós esperarmos a Cristo só para essa vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Então existe uma vida, existe um caminho, existe um processo, conforme nós acabamos de falar, mas nós também não podemos perder de vista que é um processo e que em algum momento ele vai findar e o autor, o consumador, eu iniciei a live dizendo que o assunto da volta de Cristo está no início da Bíblia e está no final da Bíblia. A volta de Cristo, a sua vinda
está em Gênesis 3,15, a sua volta em Apocalipse 22:20. Então começa e termina com esse assunto. Então essa é a ideia. E o que acontece aí no meio é o processo, é o caminho, é o caminhar. E quando chegarmos então na nossa vida em Apocalipse 22:20, vai ser a hora de prestarmos conta para ele, de darmos conta do que aconteceu no processo. Por isso que nós não podemos também, por um lado, nos apegarmos tanto ao caminho, ficarmos tão presos no caminho, tão apegados a essa vida, como se fosse só o aqui e agora. Já que 1 Coríntios 15:19 está dizendo isso. Se nós esperarmos a Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu costumo usar esse exemplo também para falar quando às vezes a pessoa está andando no caminho e ela tropeça numa pedra. E aí ela cai e não se levanta, porque ela se agarra à pedra. E aí é preciso trazer essa ilustração a lume para as pessoas entenderem que o problema da vida não é tropeçar na pedra e cair. O problema é tropeçar e ficar apegado à pedra. Né? Fala aí, Thiago. É perfeito. E tem gente que se apega tanto nessa pedra, né, que já tem como um xodózinho ali, né? Fica ali grudado. Mas não, você tem que realmente jogar a pedra fora, tá? E continuar. Porque Deus é maravilhoso. Cara, Deus, a sua misericórdia renova cada manhã. Então, todo dia, Deus ele te dá uma folha em branco para você criar uma nova história. É isso aí. Então, essa nova história você tem que criar para glorificar o nome dele. Para que o nome dele seja... que ele seja exaltado, que o nome dele seja visto através da sua vida, do seu testemunho. Então, pessoas vão ver Cristo através da sua vida. Então, você tem que fazer o máximo possível, ser o mais correto possível, o mais verdadeiro, o mais transparente. Uma pessoa realmente reta, que caminhe realmente honestamente, que tenha uma vida idônea. Então, isso é importante para a sua vida. Então, a gente vai caminhando, a gente vai fazendo as coisas, já esperando já a volta de Cristo. Porque nós estamos Estamos fazendo tudo certo, estamos caminhando. Deus ele não tem os filhos prediletos dele, não existe. Deus ele te ama do jeito que você é, mas você não pode ficar do jeito que você está. Você tem que mudar. Você tem que continuar, você tem que fazer as coisas boas, você tem que melhorar, é uma nova vida. A velha vida ficou para trás, agora é uma nova vida daqui para frente. Então você tem que ir fazendo e continuando e esperar já a volta de Cristo. Uma coisa que você me fez pensar aqui, Thiago, é o seguinte, eu me lembrei de um poema das utopias lá, que diz que não é porque as coisas são às vezes intangíveis, intocáveis, que elas não são belas e nós não podemos persegui-la. Por exemplo, o que seria da nossa caminhada se não fosse a presença das estrelas, né? Se nós pudéssemos olhar as estrelas. Então, às vezes, tem um horizonte utópico. Porque, por exemplo, o Thiago falou, gente, uma coisa de suma importância aqui, que é o seguinte, Deus ama a gente do jeito que nós somos. Mas nós precisamos avançar em melhorar. Mas sabendo que, eu tenho até um livro aqui, deixa eu porque você, dá licença, gente, só se eu chegar na frente da tela aqui, eu quero te mostrar um livro, porque você falou uma coisa que esse livro aqui, ele me ajudou muito lá atrás, na caminhada. Deus o ama do jeito que você é, não do jeito que deveria ser, pois você nunca será do jeito que deveria ser. Olha que livro. Esse livro, gente, esse livro aqui é do Brennan Manning. Para quem não sabe, Brennan Manning, ele é o camarada que escreveu Evangelho Maltrapilho, Convite à Loucura, e escreveu um livraço que também lá atrás, há muitos anos atrás, eu li esse livro, Thiago, não sei se você já deve ter lido. Se bobear, você deve ter aí, você me fala. O Impostor que Vive em Mim. Rapaz. Eu não tenho esse, mas já ouvi falar. Esse livro aí, cara, quando eu li esse livro há muito tempo atrás, porque às vezes acontecem coisas na vida da gente, Thiago e os irmãos que estão escutando, presta atenção nisso. Às vezes acontecem coisas na vida da gente, você que está me assistindo aí, está assistindo o Thiago, está nos ouvindo, é uma live da volta de Cristo com teor evangelístico, né, Thiago? Então você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, às vezes Deus permite coisas acontecer na vida da gente para quebrar o nosso orgulho, tipo aquela música lá mesmo que canta lá do Quebra Meu Orgulho, como Naamã, quero descer, como é que é lá o negócio. Então não sou cantor não vou nem me aventurar. Mas
Às vezes Deus permite acontecer coisas na vida da gente para quebrar o orgulho, para quebrar a soberba, porque o orgulho precede a queda. Então, O Impostor que Vive em Mim foi um livro que me ajudou muito. Eu li, sei lá, acho que há uns 15 anos atrás, né? Ou mais, sei lá, 15 anos ou mais. E aí, naquele momento, foi muito importante para mim entender essa questão do impostor que vive em mim. É muito forte. E esse autor depois me marcou, porque aí eu li O Impostor que Vive em Mim, li O Convite à Loucura, que é extremamente, extremamente interessante, depois o Evangelho Maltrapilho, depois vim chegar nesse. Esse título é um interessante. Deus o ama do jeito que você é, não do jeito que deveria ser, pois você nunca será do jeito que deveria ser. Agora, isso também não deve ser desculpa para a pessoa não melhorar, né, Tiago? Deixa eu devolver a palavra para você explicar isso aí para gente. A pessoa tem que querer melhorar, né? Você não é tipo assim, Deus vai fazer. Deus ele faz você melhorar, né? O Espírito Santo vai te conduzindo, mas você tem que querer. Você tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que fazer acontecer, né? Então você tem que fazer, eu sempre falo, você tem que fazer o natural e Deus faz o sobrenatural, né? Então você tem que fazer. Vai fazendo, vai vivendo a vida normal, não é? Você não é um zumbi, você não é um extraterrestre, você não é o diferencial agora, só porque eu aceitei Jesus, eu sou o diferencial. Não, você é uma vida normal, né? Você vai trabalhar, você vai fazer as coisas. Porque tem gente que, né, não quer mais, só quer saber de jejuar, só quer saber de orar, de fazer o quê? Não, você tem uma vida, você tem que viver. Tem uma né? vida, tem que viver. Né? Então você tem que viver naturalmente. Só que agora o quê? Você não faz mais aquelas coisas erradas. Você não comete mais aquele pecado que você cometia. Você tem que deixar as áreas da sua vida agora nas mãos de Deus. Deus que vai cuidar agora da sua vida. Você agora é dele. Então, isso que é bacana. E já esperando já a volta, né, grandiosa, né, para a gente já, né, estar junto com ele nos ares. Então, essa volta, gente, vai ser maravilhosa. Eu fico até pensando assim, como é que vai ser? Né? A gente vê pelos filmes, né? A gente vê... Eu estava até falando um filme antigo, acho que é da década de 70, aquele filme, pastor. A Agonia do Planeta Terra, O Ladrão na Noite, A Grande Tormenta. Era uma trilogia que tinha, sabe? Os 3 filmes. O Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, a Grande Tormenta, O Ladrão na Noite e A Agonia do Planeta Terra. Algo assim. Eram 3 filmes. E tem aquele outro também, né? O Deixados para Trás, Largados para Trás. Aí já é mais recente, né? Ele já é bem mais recente. Esses 3... Esse é bom também. Esses 3 são antigão, assim mesmo. E muito interessante, um viés mais bíblico. Quando você fala dessa questão, que também tem gente que quer só ficar mais espiritual e só jejuar, eu me lembro da sua fala agora aí atrás, quando você dizia, eu sou o primeiro da minha família a converter. Aí até meu tio, que está comentando aqui, ó, é o Galdino, ele é pastor na Igreja Batista do Calvário, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele está dizendo aqui, Deus é sábio, ele planta um crente em cada família para alcançar todos os familiares. É isso aí. É isso aí. Por quê? O que acontece? O evangelho, gente, ele precisa ser pregado todo para o homem todo. E o homem todo, ele não é só espiritual, né, Tiago? Você tem necessidades fisiológicas, você tem necessidades... Eu costumo, sempre que posso, eu repito uma frase. É o seguinte, o homem pertence a pelo menos 4 mundos. Que mundos são esses? O mundo da totalidade daquele ser. Então, o homem pertence ao mundo psicológico, o homem pertence ao mundo espiritual, o homem pertence ao mundo psicológico e o homem pertence ao mundo fisiológico. Porque o sujeito ele tem necessidades, eu tenho, você tem, vocês que estão nos assistindo aqui têm necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais das mais variadas ordens. Porque o Fyodor Dostoiévski, filósofo russo, né? Eu sempre que posso faço a citação dele, ele diz que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então isso demonstra que nós temos necessidade, nós somos incompletos em todo instante, necessitando de Deus para sermos completos. Por isso o número do homem é 6. Por isso o homem foi feito no 6º dia. E por isso o número de Deus é 1, né? Que é a grande chamada do povo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então Deus é o número 1, né? E o homem é o número 6. Quando se juntam, acontece a plenitude, né? Que é o número 7. Isso é uma perspectiva muito interessante também,
Porque o homem sem Deus ele tá incompleto o tempo todo. Ele está incompleto fisiologicamente, porque quando o Cristo voltar, ele vai transformar esse corpo aqui abatido num corpo glorioso. Que você até falou, a pessoa não tinha perna, na volta de Cristo vai ter. Então nós somos incompletos até fisicamente, porque a morte ainda detém poder sobre nós. Mas quando Cristo voltar, a morte perderá o poder sobre nós. Nós somos seres incompletos psicologicamente, porque às vezes nem nós nos aguentamos na nossa loucura. Nem Paulo se aguentava na loucura dele. Permita-me ainda dentro dessa reflexão, fazer uma leitura aqui de 2 Coríntios 11. Olha que coisa bacana. Eu sou um apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é. E ela vai dar o norte para a sua vida nessa noite, você que está nos assistindo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Olha, Paulo, pastor, você é doido, tá falando que a gente... Você está falando do nosso psicológico. Olha o Paulo falando, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas, agora, olha que coisa interessante. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade da pureza devida a Cristo. Que forte isso aí, né? Forte, né, Tiago? Forte. Forte. Né? Nós somos seres incompletos o tempo todo, né? Eu sempre falo que o nosso coração ele tem um buraco que só Deus pode preencher. Então, esse é tipo como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem uma peça que está faltando. Essa peça é Cristo. Então, é o que vai nos completar. E como eu sempre falo, às vezes, em palestras, seminários de relacionamento, que eu faço muito, é que eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, graças a Deus. Só que a única pessoa que vai me completar é Cristo. Não é a minha esposa, não é meu trabalho, não é a minha mãe, não é meu pai, é Cristo. Então, ele é o único que vai me completar. É o único que vai me fazer feliz. Porque às vezes as pessoas depositam, a sua felicidade na outra pessoa. Mas não. É Cristo que vai fazer você feliz. Não tem outra pessoa. Não tem. Ele que vai te completar, ele que vai realmente trazer algo dentro de você assim que vai queimar. O Espírito Santo está dentro de você e vai te conduzir, ele vai fazer você realmente entender quem é ele, o porquê você está aqui. Tem muitos dos porquês, o porquê isso, porquê aquilo. Até me perguntaram no tempo desse, pastor, mas e se eu for cremado, eu vou para o céu? Eu falei, cara... Até uma pergunta que eu ia deixar para ti, me fizeram essa pergunta. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho, lá no canal, o pessoal normalmente pensa que o canal lá é só de Apocalipse e Escatologia, até porque o nome do canal é A Hora da Escatologia. Claro, esse é o tema da minha vida. Mas eu tenho lá, Tiago, inclusive se você me der a honra de assistir lá e comentar, inclusive nesse vídeo que você toca, isso que você está tocando no assunto, eu vou informar agora. Eu gravei um vídeo só sobre isso. O cristão pode ser cremado, e o curioso, eu vou discutir aquilo ali só pelas perspectivas bíblicas. Hora nenhuma eu vou falar acho, não acho. Então, eu queria até aproveitar então a audiência e você comentar que alguém perguntou. Eu tenho uma playlist lá no canal A Hora da Escatologia chamada Hermenêutica. E nela estou tratando de temas assim polêmicos à luz da Bíblia, né? Por que Jesus fez lá o barro com a saliva e passou no olho do rapaz? Por que é que João comia gafanhoto? Que negócio é? O céu é dos violentos, não é? Pode ser cremado, então eu convido os irmãos para maratonar a minha playlist de hermenêutica lá, que é uma outra matéria também que eu já leciono há 15 anos. Então, é salutar, é bom que haja essas dúvidas, esses questionamentos e essas perguntas, e eu não sei se você vai concordar comigo, Tiago, mas muita gente tem questões, tem questionamentos, tem dúvidas, às vezes chega até a pensar que não pode perguntar, porque senão está blasfemando contra Deus. E olha, irmãos, eu quero dizer para você, vou pegar aqui emprestado a frase de uma outra pessoa que eu admiro muito, que tem um programa de TV e um canal aí, e ele fala o seguinte, mais ou menos assim, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tá pronta para responder. Então não existe pergunta sem resposta, não é?
Claro que podem existir coisas aí que sejam mistério de Deus, mas aquilo que nós precisamos saber para desenvolver a nossa fé está na palavra de Deus. É claro que às vezes a pessoa vai perguntar assim, Thiago, também tem o seguinte, às vezes tem uns irmãos que parecem com umas perguntas que não tem pé e nem cabeça. E por falar em pé, tem irmão que aparece e fala assim, pastor, o que é que significa a unha encravada do pé esquerdo da besta? Eu nem sabia que o pé da besta tinha unha, pelo amor de Deus, misericórdia. Então tem uns irmãos que perguntam as coisas também que só Jesus, né? Agora, se você me permitir, é muito importante saber uma coisa, gente. Você que está nos assistindo em casa, atente-se para uma coisa. O Albert Einstein, ele diz que Deus não joga dados. Ele diz que Deus não é de probabilidade, mas de plano e de providência. O que significa dizer isso? Que Deus não é de probabilidade, mas de plano e de providência. Deus declara a sua palavra. Deus declara a sua vontade. A gente percebe que lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, ele declara: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E segue em síntese revelando a criação. Se o homem crer, amém, está aliançado com Deus e tem bênção para ele. Se ele não crer, ele está condenado. E aí é importante a pessoa entender que Deus não vai se inclinar do seu trono para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Porque a palavra declara. E nós podemos crer ou rejeitar, né, Tiago? Sim. Tanto que só vai ser arrebatado quem crê. Quem crê, quem aceitar, quem continuar uma vida reta, uma vida também que dê frutos, como o pastor Rodrigo falou. Você tem que ter frutos. Não importa se você, eu não consegui ganhar minha família, mas você conseguiu, através do seu testemunho, você conseguiu alcançar a vida do seu amigo, a vida de alguém. Porque a gente não sabe, às vezes, os planos de Deus. Às vezes o plano de Deus pode querer só te ganhar e não ganhar a tua família. A gente não sabe, a gente não conhece, você faz a sua parte. Você está ali, prega o evangelho, faz ali, evangeliza, E aí você vai fazendo a sua vida. E aí, você vai ter o galardão lá na frente, lá. No tribunal, você vai ver aí o que você vai ganhar através dos teus frutos. Tudo que você fizer através desse corpo aqui, É isso aí. Através desse corpo, você vai ganhar. Então, é muito importante a gente fazer a nossa parte. Por isso que a Bíblia fala que a seara é grande e são poucos trabalhadores. Então, o mínimo que somos nós temos que fazer a nossa parte. A gente foi alcançado por esse amor, por essa graça, e nós temos que fazer com que outras pessoas também venham conhecer a Cristo através da nossa vida, através da palavra. Tem até uma palavra que eu não me lembro se foi Agostinho, se foi alguém, que fala assim, olha, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Então, através da sua vida, você ganha pessoas. Porque a pessoa vai olhar para você e vai ver que tem alguma coisa diferente. A pessoa vai olhar, se você, o cara tá diferente, tem alguma coisa, rapaz, ele não tá mais indo ali no bar beber a cachaça dele, não sei, tá acontecendo alguma coisa com ele, não sei o que é. Mas isso é o que é? Isso é Cristo. Cristo faz a diferença. Cristo realmente faz com que a luz venha criar essa curiosidade na vida da pessoa. Então, essa luz faz com que venha se propagar. Por isso que a nossa vida é um grande testemunho. Então, por isso não vai queimar o nome de Jesus aí, gente. Não queima o nome de Jesus, pelo amor de Deus. Porque tem gente que vê Cristo através da sua vida. Então, se você faz coisas erradas, você está não queimando o seu nome, mas queimando o nome de Cristo. É verdade. Então, a gente tem que pensar assim. Pensar assim, cara, será que Cristo faria isso no meu lugar? Você tem que pensar assim. Então, toda vez que você for pensar em fazer alguma coisa errada, depois você será que Cristo faria isso no meu lugar? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Então, na dúvida, melhor não fazer. É isso aí, é isso aí. É isso aí, porque tem gente que até fala isso com relação à comida, né, Tiago? Pode comer isso, não pode comer aquilo, pode comer chouriço, não sei o quê. Bom, primeiro, Paulo diz que pode comer tudo que vende no açougue por causa da consciência. Ele vai discutir isso com Romanos, vai discutir isso em Coríntios. E quando ele volta em Timóteo, ele vai dizer o seguinte, tudo que for puder ser recebido com ações de graça, pode comer, né? E glorifica a Deus, porque tudo que vem
no açougue, tudo que é comercializado, tudo que Deus criou deve ser recebido. É bom e pode ser recebido. Agora, ao mesmo tempo que Paulo dá essas orientações, ele traz outras orientações que são o seguinte: aquele que come achando que está em pecado, está pecando. Então, aquele que faz as coisas achando que, na dúvida, porque a dúvida nesse sentido é o contrário da fé, a fé santifica. Mas se a pessoa fica com a dúvida, não é dúvida de, eu não sei isso, tá, gente? É dúvida de assim, a pessoa orou, aí ela vai comer, mas no que comer começa, eu não devia ter comido, eu estou em pecado, não sei o que, aí já deu um ruim danado, aí está em pecado. Aí não... Então, essas coisas que o Tiago está falando agora aí, quando ele diz, na dúvida não faça. Então, é o seguinte, a palavra está clara, ela disse como é que a gente tem que proceder, como é que deve ser a vida, não é? Então, aí entra esse ponto da necessidade das lives. Na minha leitura, Tiago, estamos aí, eu estou fazendo live há mais de um ano. Eu não fazia antes, nem sabia nada de live. Comecei a fazer realmente o ano passado, tem um pouquinho mais de um ano. E aí tenho tentado ser bíblico ao máximo que eu puder nas lives, porque é o conhecimento bíblico que vai ser aí o norteador da nossa vida. Porque senão nós vamos ficar no eu acho que pode, dúvida, não é? É o conhecimento bíblico que vai direcionar a gente, né? Sim. Né? E, gente, você só vai aprender a Bíblia lendo. Tem gente que fala assim, como é que eu faço para decorar a Bíblia? Só lendo. Só lendo. Tá? Não é decorar, tipo assim, saber recitar o versículo tal. Não, saber onde que fica. Né? Às vezes a pessoa vai ter que olhar no índice. Não, largue o índice. Procure ler a Bíblia e aí saber. Romanos está no Novo Testamento. Né? Então já sabe onde é que fica, mais ou menos entre quê. Então é importante você ter esse conhecimento. Então a Bíblia ela é fundamental na nossa vida. Como eu falei, é a bússola, é o manual. Né? O manual. Tudo que você quiser saber tem na Bíblia. Tudo. Então a Bíblia é um manual para a nossa vida. É isso aí. Ela nos ensina muita coisa. Então a gente tem que aprender mesmo. Muito bem. Permita-me então fazer mais uma citação, Tiago. Eu fico lendo o tempo inteiro. O Apocalipse 22, Jesus vai dizer uma coisa, né? Antes, eu falei do 22:20, que ele fala que vai voltar e tal. Agora, ele traz uma chamada muito interessante no 22:12, que é assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é outra coisa interessante, Thiago, porque eu cedo venho, eu estou com um galardão para retribuir, segundo as suas obras. Isso é uma outra coisa que deveria nos mover, deveria me movimentar os irmãos, que é o seguinte: Deus não fica devendo nada para ninguém. E hoje a maneira que nós temos para demonstrar esse amor, e aí voltando então na discussão dos frutos, né, Tiago? Porque a maneira que nós temos para demonstrar que nós amamos a Deus é o amor através da obra, né? Através do serviço, servindo uns aos outros, não é? Servindo a Deus. E quando você fala, de repente você está fazendo a coisa dentro de casa e está esperando que a família vai converter, mas às vezes a família não converte. Então, só na hora do galardão, na verdade, que nós vamos descobrir. Porque ainda que alguém tenha morrido sem estar indo na igreja, nós não temos condições de dizer que aquela pessoa foi para o inferno. Porque no último suspiro dela, no último momento de partir daqui para lá, aquele nosso testemunho, aquela nossa palavra, aquele louvor que cantamos, aquela aula que demos, aquela coreografia que dançamos, aquela encenação que fizemos no teatro, seja lá qual for a expressão que Deus usou em nós para tocar alguém, nós não temos ideia de, às vezes, como que aquilo está tocando. Né? E, de repente, na hora de partir daqui para lá, a pessoa lembra daquilo e lembra de Deus. E ela é salva. Né? Às vezes a pessoa, no momento de morrer, de partir daqui para lá, ela lembra daquilo que viu na sua vida, na minha vida, e ela se converte. E aí alguém que está nos assistindo, de repente, poderá pensar assim: puxa vida, pastores, pastor Tiago, pastor Rodrigo, mas aí não é justo. O camarada levou a vida inteira de tropeço, fazendo, aprontando e tocando terror, aí na hora dele morrer ele aceita Jesus e ele é salvo. Isso não é justo. Aí sabe a primeira coisa que eu responderia, Tiago? Então, graças a Deus que Deus não é você. Né? Porque se a pessoa fala assim, não é justo, porque não é justiça mesmo, não. É graça, é favor imerecido. Então, uma pessoa pode ter aceitado Jesus aos 10 anos, aos 11 anos, aos 7 anos, 5, sei lá,
e o outro ter aceitado no finalzinho da vida e os dois ir morar no mesmo céu. Mas aí que entra essa palavra de Apocalipse 22:12. A salvação, ela não depende das obras. A salvação não tem nada que nós possamos fazer para sermos salvos, porque a salvação é um ato única e exclusivamente de Deus. Agora, quando Jesus diz, eis que cedo vem, eis que logo vem, comigo está o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras, aí sim, aquela pessoa que se converteu lá aos 5 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos, sei lá, que levou uma vida na igreja servindo a Deus, ela vai chegar no lado de lá na hora de encontrar com Cristo e ela vai ter coroa, e ela vai ter galardão, e ela vai ter recompensa. E às vezes o sujeito que aceitou no último instante, ele está salvo, mas não tem galardão. Ah, pastor, que me importa galardão, eu quero é ser salvo, mas está dizendo isso agora, porque na hora que chegar do lado de lá, nós com os braços, lotado de coroa para enfiar nos braços, botar no pescoço, tô brincando, não tem nada disso, é uma figura de linguagem. Só para descontrair. Mas é verdade. O galardão é muito importante. Você vai ser uma pessoa honrada lá na hora, né? Então, isso que é o bacana. Ou não, né? Você vai... Porque a sua vida vai ser aberta lá em cima. Então, às vezes a pessoa vai ficar constrangida lá. Você vai passar vergonha lá se você fizer coisa ruim aí escondido. Então, é importante a gente estar fazendo a obra. Porque lá, no tribunal, nós vamos... Não é para o tribunal para condenar ninguém. Mas você vai ser salvo, né? Você já está salvo. Mas o importante é o que você fez. Né? Se você só frequentou a igreja, se você só não fez nada, cara, isso é uma vida normal, uma vida que, sabe, você ficou só o esquenta-banco de igreja, você não fez nada para Cristo. Então é sempre bom você fazer, né? Mesmo que você não saiba, não sei pregar, não sei fazer nada, mas, cara, entrega um panfleto, mande mensagem no WhatsApp, tem mensagem pronta, né? Copia, cola e envia. Faz a sua parte, faz alguma coisa. Só não fique parado. Né? Porque parado você está morto. Né? Igual o coração ele bate assim, ó. Pá, 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 pá. Se você estiver assim, ó, tá parado, morreu. Tá morto. Então você tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo a obra. Né? Então Jesus, ele se alegra, né? Ele se alegra pela nossa boa vontade de nós estarmos ali servindo, né? Porque se Jesus ele veio, né, para servir, né? Tanto que ele fala, olha, eu vim não para ser servido, mas para servir. Você não quer servir, irmão, você não quer fazer a obra, aí não dá, mano. Se o rei dos reis, o rei dos reis, ele veio para servir, e eu não quero servir, eu não quero fazer nem varrer a igreja, eu varro. Você imagina só, né? Você me fez lembrar de Hebreus 6:10. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então Deus não é injusto para se esquecer da sua obra, do seu trabalho, que você demonstra para com ele, servindo aos santos. Isso é muito tremendo, isso é muito importante. Então, quem não entendeu ainda o que é serviço cristão, o que é servir a Deus através de servir os irmãos, precisa de um processo de discipulado e de conversão. Pastor Tiago, meu amigo, estamos chegando a 1h29 de live. A hora passou e nós não vimos. Eu tenho tentado manter 1h30 de lives para ficar dentro de um tempo com conteúdo, mas também não passar muito disso para que não fique assim cansativo para os irmãos. Eu quero fazer algumas coisas. Eu quero fazer as considerações finais, te devolver para você fazer considerações finais. Quero te agradecer e quero pedir para você orar para nós no final, depois das suas considerações finais. Pode ser? Pode ser. A gente vai falar sobre a segunda etapa também? Nós vamos ter que fazer uma segunda live, porque nós ainda temos muito assunto para falar. Então nós vamos marcar uma próxima data também, vamos combinar aqui no privado, a gente monta um outro banner e os irmãos venham assistir a parte 2 dessa live evangelística da Volta de Cristo. Por favor. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que estão aqui desde o início, assistindo, alguns tiveram conosco que saíram, mas muito obrigado a vocês todos que estão aqui, porque nós estamos fazendo a live porque vocês estão aqui também.
Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que estão participando nos comentários. Gostaria de dizer que essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e que em seguida, como de costume, eu vou fazer o download dela e o upload lá no canal A Hora da Escatologia no YouTube. Então a live vai ficar tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. É importante dizer isso para os irmãos. Eu quero agradecer ao Thiago por essa oportunidade rica de dividir a tela com você, um homem de Deus, um prazer muito grande. Você tem aí a presença de Cristo. Essas coisas que eu li aqui, eu estou vendo elas todas na sua vida, Colossenses, essa coisa toda. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui dividindo a tela com você. Espero que nós possamos marcar, então, imediatamente essa parte 2 para nós retomarmos uma live evangelística do Aval de Cristo, porque esse assunto, dessa maneira que nós estamos tratando aqui, é muito bom. Muito obrigado mesmo. Foi um momento assim muito especial, de muito crescimento, eu tenho certeza, para todo mundo que está assistindo a gente e para nós. Muito obrigado. Vou te dar a palavra agora para você fazer suas considerações finais e depois ora por mim, ora pelo canal, ora pelos irmãos, em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor. Maior satisfação. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu consegui, né, fazer essa live com o senhor, né, ainda mais por essa preciosidade. Né, eu falei, é uma preciosidade. Para mim é um manual escatológico, gente, que você deve adquirir. Né, um livro que, para mim, entrou muito bem, muito fácil de entendimento. Né, o pastor Rodrigo, ele coloca os versículos, cita muito bem, né, te ensina muito bem, como ele é um grande professor, teólogo, estudioso de escatologia. Cara, é fundamental você ter esse livro. Fundamental, para você entender. Né? Porque às vezes a gente lê, né? A gente não entende muito devido às figuras de linguagem, devido às coisas que tem em Apocalipse, e a gente fica meio perdido. O que é isso? O que é aquilo? Então o pastor, ele cita muito bem. Até caiu o livro aqui, peraí. Ele cita muito bem em tudo no livro. Né? É um livro que realmente agregou muito na minha vida, abriu muito a minha mente. Né? Uma transformação da mente, como o Paulo fala, né? Transformou muito a minha mente, né? E toda hora eu tô lendo, tô olhando. Às vezes quando eu faço umas lives, né? Eu pego assim algumas partes aqui, já vou e vou fazer, né? Eu até falei para você, né, pastor, que eu vou fazer o resumo do livro. Não vou falar o livro todo, porque senão vocês não vão querer comprar. Né? Eu vou fazer algumas partes, né, que eu achei bem interessante de abordar. Eu vou fazer esse resumo desse livro. Também para agregar muito aí na vida de vocês. E agradeço imensamente, pastor, mais uma vez. Né, para mim foi uma honra, né, uma honra estar aqui com você. Né, uma grande referência para mim, né, de escatologia. Né, um grande professor realmente que na minha vida, né, que estou tendo, né, para poder aprender mais, porque eu gosto de aprender, né, eu gosto de sempre estar aprendendo. Então foi uma maior satisfação. E agradeço muito pelo convite também. Né, de estar aqui juntos fazendo essa live. Para mim foi muito bacana poder também contribuir para o crescimento também dos irmãos que estão aí, né, nos escutando até agora. Maravilha, maravilha. Ora pra gente, ora aqui pelos Vamos irmãos orar. todos que estão aqui, ora por mim, ora pelo canal. Aí, na hora que você terminar de orar, eu vou orar por você e pela sua casa aí, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então eu peço a você que está nos escutando, tanto agora como depois, né, para você fechar seus olhos. Vamos agradecer por mais essa live, agradecer pelo pastor Rodrigo, por ele ser esse canal de bênção em nossas vidas, através desse conhecimento da escatologia. Eu tenho certeza que tem agregado muito na minha vida, na vida de vocês e na vida de tantas outras pessoas que têm escutado ele. Amém? Então feche seus olhos, vamos agradecer. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, primeiramente pela tua presença aqui nessa live, Senhor Deus. Nós somos apenas instrumentos teus aqui nessa live e que o Senhor venha falar através das nossas vidas, Pai. Através do teu conhecimento, da tua palavra, né, através de tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Rodrigo, né, a vida dos irmãos que estão nos escutando. Né, que esse canal, a Hora da Escatologia, venha crescer cada vez mais para alcançar outras pessoas, que pessoas venham ser, né, alcançadas através do conhecimento, né, porque conhecereis a verdade vos libertará. Né, então a pessoa venha entender o que é a volta de Cristo, quem é Cristo, o que nós devemos fazer. Então isso é muito importante na vida do cristão. E que venha abençoar, venha derramar, venha transbordar as bênçãos na vida do pastor Rodrigo e de todo mundo que está nos escutando agora.
Eu que te peço, Pai, venhas fazer poderosamente. E que nós venhamos continuar, Senhor Deus, né, crescendo, avançando no teu reino e sendo melhores pessoas a cada dia. É que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por essa oração. Senhor, grandioso Deus e Pai, coloca tuas mãos de poder agora sobre a vida do Tiago, da Esther, sua filha e da sua esposa. Cerca, meu Deus, essa família com as tuas bênçãos. Seja um muro de fogo ao redor dele. Instrui e habilita cada dia mais o Tiago, meu Pai, para ser esse missionário na sua família, ganhando-os para Cristo. Enche-os de poder, ele, sua esposa e sua filha. Enche-os, meu Pai, com teu Espírito Santo, de uma forma, Senhor, que o Senhor possa encher-lhe a boca, a língua da tua palavra, meu Pai, de poder, de unção e de graça. Fica com eles, guarda-os em Belém, protegendo-os de uma forma especial e poderosa. Livra eles do Covid, livra eles do mal, que o maligno não encontre a porta da casa do Tiago. Eu te peço, cobre ele com teu sangue, a sua esposa e a sua filha, dando a ele, meu Pai, a realização dos seus sonhos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Tiago, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, pastor. Até mais, até a próxima. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Beijo grande aí. A live vai ficar salva lá no YouTube também. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.